palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, está escrito: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por ele e ressuscitou. A vida daqueles que entregam, que confessam, que decidem seguir o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, o mentor da sua vida, ela passa a ter um significado diferente, ela passa a ter um sentido ao contrário do que a pessoa vivia anteriormente. Porque uma vez que entregamos a nossa vida para Jesus, uma vez que o Senhor Jesus Cristo se torna mentor das nossas vidas, ou seja, as nossas decisões não é mais baseada nos nossos próprios conceitos ou nos conceitos que tínhamos antes de entregar a Cristo Jesus as nossas vidas, mas agora ela é direcionada, ela é guiada de maneira sistemática pela doutrina, pelos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Não mais caminhamos de igual modo caminhávamos antes, mas agora a nossa caminhada, os nossos pensamentos, as nossas atitudes é guiada, direcionada pelo Espírito Santo do Senhor que habita em nós, na qual a sua habitação se dá para nos convencer do erro e do pecado. Ou seja, não é a doutrina religiosa que vai impor para você o que é certo e o que é errado, mas aquilo que traz como revelação a palavra do Senhor Jesus Cristo, o novo mandamento, a nova aliança em Cristo Jesus. Aquilo que for revelado dentro da palavra, ou seja, dentro daquilo que você lendo, estudando, meditando, o Espírito Santo lhe traz como revelação, ele mostra o caminho, ele direciona o que você tem que fazer, o que você tem que caminhar. A direção que você tem que tomar é essa postura, é essa atitude na qual devemos seguir, devemos direcionar as nossas vidas. Todavia, entretanto, é preciso primeiro que a nossa comunhão para com o Senhor Jesus Cristo, ela não esteja baseada nos conceitos religiosos na qual nos levou até o Senhor Jesus Cristo, mas antes pela própria revelação do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Então, as nossas vidas, a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo se torna o nosso mentor, ela é direcionada de maneira única e exclusiva pela palavra que nos é revelada pelo Espírito Santo. Uma vez que, estando nós em Cristo Jesus, não vivemos mais nós mesmos, mas Cristo vive em nós. Porque Ele morreu por todos, para que assim, aqueles que, crendo que o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, o Yahvé, o grande eu sou, o Deus absoluto, esse não mais vive de agora em diante para si mesmo, mas vive para aquele que morreu por nós, ou seja, que possamos viver de modo único e exclusivo para Jesus. E quando aí a questão que muitas das vezes esbarra o fator religioso, que é a questão de você viver unicamente exclusiva
para o Senhor Jesus Cristo. Visto que o fator religioso, muitas das vezes, ele predomina nas nossas vidas, dificultando, de certa forma, a nossa vivência, a nossa comunhão, o nosso bem-estar, o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Porque acabamos nos deixando ser doutrinados por conceitos religiosos que algum deles não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, não tem nada a ver com o Novo Testamento, com a Nova Aliança, mas são coisas tiradas de forma isolada da Bíblia Sagrada, para que assim nós viemos a estar seguindo a doutrina de homens e não a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Então é preciso que estudemos a história do cristianismo, daí de Atos dos Apóstolos, na qual o Espírito Santo desceu sobre a vida dos apóstolos e dos discípulos, revelando a eles qual era a boa, suave, agradável vontade de Cristo Jesus, para que de igual modo possa vir a acontecer conosco. O que sucedeu com a igreja do Senhor desde que o Evangelho, desde que o último apóstolo, que foi João, veio a falecer? Como foi direcionada a vida deles? Sabemos que a Bíblia encontramos pessoas, discípulos, que não conheceram o Senhor Jesus Cristo, mas que através de apóstolos, como o caso de Lucas, com o apóstolo Paulo, João Marcos, com Pedro, a Bíblia pôde vir ser relatada até chegar a nós. Porém, contudo, entretanto, houve um hiato aí, na qual do período desses discípulos, da igreja primitiva, daquela empolgação, até quando o apóstolo Paulo, ele estava em Roma e foi decretada a sua morte pelo imperador Nero. Daí em diante, muito pouco ou quase nada a gente tem conhecimento do que houve com a igreja, com os irmãos em Cristo Jesus que viveram naquela época. O próximo relato, a próxima história que temos, vem sobre a perseguição de Roma para com os cristãos e a suposta conversão do imperador Constantino, após uma visão de que ele viu uma cruz, uma voz que lhe dizia que ele obteria a sua vitória através daquela cruz, ou seja, usar o fator religioso para beneficiar o seu interesse, beneficiar o Império Romano. Porém, é preciso exaltar o fator histórico nessa história, de que o Império Romano ele já estava em decadência nessa época, ele já estava perdendo espaço para outros conquistadores. E essa perda de espaço, de poder, fez com que o Império Romano viesse a adotar o cristianismo como a sua religião oficial através do imperador Constantino, a fim de que, assim, pudesse manter, de certa forma, o seu poder econômico, estrutural, territorial e agora religioso sobre as pessoas que viviam
naquele século, entre o século 3 e o século 4. Prova disso que as roupas adotadas pelo Papa vestimentas muito próxima, muito parecida com as roupas usadas pelos imperadores romanos. E se você for continuar lendo a história do cristianismo, você vai chegar a um momento, a uma fase em que a igreja cristã, através da sua liderança, começou a perseguir, caçar, matar, torturar, degolar, assim como era feito com ela no passado não muito remoto, com aquelas pessoas na qual não tinha, na qual não confessavam, a qual não criam em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Em alguns lugares na qual ela chegou, onde já tinha as suas religiões ali, e eles tinham seus deuses, suas festas pagãs, a igreja acabou adotando aquela festa, aquele conceito, trazendo para dentro da própria igreja. Nós estamos num mês onde é comemorada a festa junina, e essa festa junina segundo a tradição religiosa, para comemorar o nascimento de João Batista no dia 24 de junho. A questão é a seguinte: eles têm a data do aniversário do profeta João Batista, mas a Bíblia em si, ela não traz essa data. Porém, a única coisa que a Bíblia fala, que quando João Batista, quando a Isabel, a mãe de João Batista, estava grávida de 6 meses, Maria foi lhe visitar, e quando ele foi visitar, o menino foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Então, quando Maria engravidou, Isabel estava de 6 meses. E a tradição religiosa coloca esses mesmos 6 meses de diferença entre o nascimento de João Batista e do Senhor Jesus Cristo, que é comemorada pela igreja no dia 24 para o dia 25 de dezembro. Então é preciso que a gente estude a história do cristianismo para não ficarmos presos à doutrina, a conceito, a fatores tradicionais, na qual não condiz com a realidade descrita na Bíblia Sagrada. O nosso pastor, o bispo da nossa alma, é o Senhor Jesus Cristo. A Ele devemos obediência, a Ele devemos seguir as orientações na qual Ele nos revela através da sua palavra, através do seu Espírito Santo que em nós habita. Então, uma vez que estamos convertidos a Cristo Jesus, não mais temos condições de ter os nossos próprios desejos, os nossos próprios pensamentos. Porque uma vez que buscamos satisfazer a nossa vontade, o nosso desejo, estamos contrariando o que a palavra diz, estamos contrariando o que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo revela a nós. Então é preciso, sim, que de maneira estrutural, de maneira consciente, racional, a gente entenda que quando estamos em Cristo Jesus, o nosso desejo, a nossa própria vontade, ela não mais existe. Ela caiu por terra
Porque agora vivemos para Cristo. Agora a nossa vida é Cristo. Estamos com Cristo crucificado. De modo que não temos mais os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, mas estamos com as nossas vidas baseadas em Cristo Jesus. Porque é Ele que determina, é Ele que direciona, é Ele que nos guia, a fim de que possamos fazer não mais a sua vontade, não mais a nossa vontade, mas a sua própria vontade. Ou seja, morremos para nós, para que a vontade do Senhor Jesus Cristo possa viver em nós. E assim, quando morremos, possamos ser por Cristo Jesus ressuscitados, baseado no que, uma vez deixamos de viver essa vida para viver a vida de Cristo, na certeza de que, quando chegar a hora de ressuscitar aqueles que creram em si, possamos também ser ressuscitados por Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 38, está escrito: porque Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque todos que vivem para Ele. Repetindo, porque Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque todos vivem para Ele. Ou seja, quando aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, o mentor da nossa vida, morremos para os nossos desejos, morremos para nossas próprias vontades, como sucedeu com o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, e assim vivemos para Cristo, para que possamos fazer somente a vontade de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Ou seja, é preciso que, através da sua palavra, do Novo Testamento, da nova aliança que é firmada pelo sangue de Cristo Jesus no Calvário, possamos obter a orientação, o entendimento, a revelação do Senhor através do Espírito Santo, para que possamos não mais fazer as nossas vontades como fazíamos no passado de modo religioso, mas agora fazemos de modo consciente, de modo real e verdadeiro, a vontade de Cristo Jesus. Porém, se seguimos doutrina de homem, se seguimos fatores levantados pela igreja cristã de modo geral, e não baseamos a nossa vida de forma exclusiva no Novo Testamento, na palavra deixada por Cristo Jesus, através daqueles na qual Ele escolheu para que trouxesse a nós a sua revelação, como então poderemos, de maneira real e verdadeira, ter um relacionamento com Cristo? Se seguimos a doutrina, se seguimos os mandamentos, os ensinamentos de homem. Quem já teve a oportunidade de visitar Israel, vai conhecer lá em Belém uma igreja chamada a Igreja da Natividade, na qual essa igreja foi fundada segundo a tradição religiosa, no local exato do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Todavia, porém, entretanto,
Eu acredito que não seja de fato viável isso ter ocorrido, até mesmo porque a cidade na qual o Senhor veio a nascer é uma cidade grande, e é lógico que o fator religioso vai imperar, vai existir, de maneira que faça com que nós venhamos a crer, até a crença de que naquele local ali realmente foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E todos os anos, milhares e milhares de pessoas passam ali, passam suas pés, tocam no suposto local onde ficava a cocheira, onde o Senhor Jesus Cristo foi colocado, esperando obter uma bênção para a sua vida. Assim, aqueles que já tiveram na Basílica de São Pedro, vai ouvir relatos de que ali existe uma moeda que pertencia a Judas Iscariotes. Mas quando a gente vai examinar a Bíblia Sagrada, encontramos relatos de que o dinheiro no qual foi recebido por Judas Iscariote, o fruto do trabalho de Judas Iscariote pela traição do Senhor Jesus Cristo, foi usado para a compra de um terreno. E ainda que alguém chegou para os religiosos da época e disse: essa moeda aqui eu recebi de uma pessoa que vendeu terreno para o sacerdote Caifás e toda a sua liderança, essa aqui é uma moeda que pertencia a Judas Iscariote, que ele recebeu e jogou no templo como forma de arrependimento. Mesmo que alguém chegasse e falasse isso, quase 400 anos depois, a liderança da igreja não poderia dar crédito, porque não havia veracidade arqueológica, científica de tal objeto. E ainda que a liderança da igreja possa dizer que não, mas foi revelada, é algo que a gente tem que trazer o sentimento de dúvidas. Poderia ter sido revelada pelo Senhor através do seu Espírito Santo? Sim. Mas por que o Senhor revelaria isto? Que ganho a sua igreja teria? O que poderia acrescentar espiritualmente dizendo para cada um de nós? Então é preciso que entendemos que as nossas vidas agora, ela não pertence mais a nós, porque uma vez que entregamos a Cristo Jesus as nossas vidas, estamos mortos para esse mundo e vivos para Cristo Jesus. Então, devemos não mais viver conforme o conceito religioso, conforme a doutrina ou conforme o nosso próprio interesse, mas conforme a determinação, a palavra do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós, a fim de que assim possamos ter realmente, verdadeiramente, o relacionamento real e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, a fim de que assim possamos nos relacionar, ter a nossa vida exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo. E aquilo que Ele nos revela é aquilo que devemos fazer, que devemos seguir. Então,
ao invés de ficarmos preocupados com doutrinas de homens, que muitas das vezes seguem para nos diminuir o nosso relacionamento para com o Senhor Jesus Cristo, que possamos ter a liberdade baseada na Bíblia Sagrada de uma vida para com o Senhor Jesus Cristo. E assim podermos vivermos não mais conforme nosso querer, não mais conforme a nossa vontade, mas conforme o querer e a vontade de Cristo Jesus, na qual é sobre as nossas vidas agora. Visto que não mais vivemos para nós, mas agora vivemos de modo exclusivo para Cristo Jesus. Então devemos ouvir e obedecer a revelação na qual por Cristo recebemos. De igual modo de quando o imperador Constantino ele recebeu a revelação, assim devemos nós também buscar a revelação do Senhor Jesus Cristo para que possamos fazer a sua vontade, o seu querer neste mundo. Assim como o padre Martinho Lutero recebeu a sua convocação, recebeu o seu chamado pelo Senhor Jesus Cristo e se desligou da igreja a fim de ensinar somente as Escrituras Sagradas, que assim também possamos nós nos desligar do conceito religioso para vivermos e pregarmos somente a palavra do Senhor Jesus Cristo. Bem como se deu com esses grandes líderes religiosos da igreja protestante, que tem a sua própria igreja, e que se você for conversar com os seus fundadores ou com aqueles que estão à frente hoje da igreja, eles vão dizer que o fundador da igreja deles recebeu um chamado, uma revelação do Senhor, e assim ele fundou aquela igreja a fim de pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Que possamos nós também agir e atuar de igual forma, baseando a nossa vida na revelação do Senhor Jesus Cristo, a fim de que assim possamos pregar e viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na qual nos é revelado através da Bíblia Sagrada, para que possamos viver e fazer a vontade de Cristo Jesus. Já que estamos mortos para esse mundo e vivos para Cristo, devemos obedecer às orientações de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 9, está escrito: porém, vemos Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte, coroado com glória e honra, para que, pela graça de Deus, pudesse provar a morte no lugar de cada homem. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, como Deus absoluto, Ele esvaziou do seu poder, Ele se esvaziou da sua glória, para que pudesse assim nascer como um homem, de uma pessoa que era obediente ao Senhor Jesus Cristo, fiel à sua palavra, fiel à doutrina, fiel à lei deixada por Yahvé através dos profetas, ele pudesse vir a nascer daquela jovem adolescente de 13, 14 anos, que não havia se contaminado com outro homem, mas até então mantida sua pureza,
E assim, pelo poder divino, ele veio a nascer, de modo que aquela jovem, a Maria, ela pudesse ter mantido a sua pureza, mantido a sua virgindade. E por mais que os cristãos protestantes queiram contextualizar, dizendo que Maria, ela não permaneceu virgem, existem relatos, provas, evidências dentro da própria da Bíblia Sagrada, na qual o Senhor Jesus Cristo vira para João e pede-o para que cuidasse de Maria como se ela fosse a sua própria mãe. Porque José, que era da linhagem de Davi, ele já é um homem maduro, viúvo de outros casamentos, e o Senhor havia prometido a Davi que da sua descendência haveria de vir o Redentor, o Salvador da nação. Porém, o Senhor escolheu alguém que não havia pecado, que não havia se contaminado com as coisas deste mundo. E esse fato ocorrido com Maria pode ter abalado toda a estrutura emocional, tanto de Maria como de José, a ponto deles nunca ter consumado o casamento, mas dedicado somente àquilo que lhe foi revelado, daquela bênção divina recebida na vida dos dois. E uma das provas que temos da divindade recebida por Maria, que é o nascimento do Senhor Jesus Cristo, foi quando ela foi visitar a sua prima Isabel, e ali o Espírito Santo desceu sobre a vida de Isabel, enchendo a ela e o bebê, que era o profeta João Batista, dentro do seu ventre, do Espírito Santo, e ela revelando, agraciando os feitos do Senhor na vida de Maria, contextualizou. Então, esse fator pode ter feito com que ele chegasse a um acordo de não ter nenhum envolvimento, mas conservar aquela pureza, aquele dom na qual ela havia recebido do Senhor Jesus Cristo como Deus absoluto, de gerá-lo como homem que seria mais tarde entregue na cruz do Calvário em favor de cada um de nós. Então é preciso que respeitamos a Bíblia Sagrada e não queremos para nós mesmos doutrinas e conceitos que não estão relacionadas de maneira alguma, de hipótese alguma, com o Evangelho revelado por Cristo Jesus. Então precisamos sim estar atentos ao que o Senhor Jesus Cristo fez para conosco, para que de maneira singular possamos aplicar em nossas vidas, de maneira que não venhamos a distorcer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, respeitando, obedecendo o que nos foi dito, o que nos foi revelado, o que nos foi agraciado por Cristo Jesus como Deus absoluto.
Assim como ocorreu com o apóstolo Paulo, que é uma pessoa culta, letrada, poliglota, com formação teológica, pois era fariseu, da escola de Gamaliel, culto, inteligente, e que por causa da religião perseguia, prendia, açoitava aqueles que eram da seita do Nazareno. Porém que quando ele teve um encontro com o próprio Nazareno, ele levou 13 anos para se esvaziar de si mesmo, mas só para viver aquilo que havia sendo revelado esses anos todos. E quando ele quis usar a sabedoria do homem, a sabedoria que ele tinha como homem, que foi pregando na Grécia, em Atenas, foi um verdadeiro fiasco. A ponto de que ele, vendo aquela situação, ele acabou ficando frustrado e abandonando de vez o seu conhecimento, a sua sabedoria, passou-se a dedicar somente, de maneira exclusiva, à revelação do Senhor. Prova de que a gente não temos nenhuma igreja implantada na Grécia ou em Roma, na Grécia ou em Atenas. E o próprio apóstolo Paulo, ele não traz isso no livro de Coríntios, quando ele expressa sua decepção, não com o evangelho do Senhor, mas a decepção dele como homem, por ter escolhido a forma errada de anunciar a palavra do Senhor. Então precisamos morrer de forma real e verdadeira para este mundo, para vivermos somente para Cristo Jesus, para que assim possamos pregar e anunciar o seu evangelho, não conforme o homem, mas conforme aquilo que nos é revelado na própria Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 7, está escrito: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum homem morre para si. Não vivemos para nós mesmos quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas vivemos agora de modo único e exclusivo para o Senhor Jesus Cristo. Assim como quando morremos, não morremos em nós mesmos, não morremos para nós mesmos, mas morremos em Cristo Jesus, ou seja, no tempo preciso, oportuno, seremos ressuscitados pelo Senhor Jesus Cristo, para que assim possamos anunciar a sua palavra, anunciar o seu evangelho e vivermos de forma exclusiva e verdadeira, até que sejamos pelo Senhor Jesus Cristo ressuscitados. Então, quando estamos nesse corpo físico, devemos fazer a vontade do Senhor, devemos obedecer o Evangelho de Cristo Jesus, para que, assim que essa carne, esse corpo físico vier a morrer, possamos em tempos oportunos ser por Cristo ressuscitado e recebendo dele um novo corpo, uma nova identidade, uma nova vestimenta, possamos ser coroados
para habitarmos juntamente com Ele no paraíso. O paraíso na qual está sendo preparado para todos aqueles que negam as suas próprias vontades e obedecem o Senhor Jesus Cristo, que nega o seu querer, o seu desejo e obedecem o Senhor Jesus Cristo. Então a escolha, a decisão é única e exclusiva de nós mesmos, para que assim possamos viver, possamos habitar no centro da vontade do nosso Deus, o Deus absoluto, Yahvé, na qual conhecemos como Jesus Cristo. Porque quer vivemos, quer morremos, se vivemos, vivemos para Cristo. Se morremos, morremos em Cristo. E por Cristo haveremos de ser ressuscitados em tempos oportunos para vivermos eternamente na sua glória, no seu poder, na sua vontade. Examina as Escrituras, busque entendimento, livros adicionais como os que possam fazer amadurecer, que possam trazer um crescimento. Hoje você não precisa comprar livros caros para estar buscando conhecimento, mas você busca no Google, você vai encontrar a história do cristianismo, e aí você começa a analisar, você começa a entender como se deu, e baseado nisso, na história do cristianismo, você possa adquirir o conhecimento e se purificar do conceito religioso e poder assim voltar-se somente às Escrituras Sagradas, somente ao testamento deixado pelo Senhor Jesus Cristo para cada um de nós, para que assim pudéssemos viver conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Não se desanime, não se desespere, não fica preso ao conceito religioso. Ainda que esse mesmo se diz ser representante do Senhor Jesus Cristo, não há um representante maior do que o Senhor Jesus Cristo, do que o seu testamento, do que a sua palavra. E se você crê em Cristo, o Espírito Santo está sobre a sua vida e há de revelar a você quando você começar a ler o testamento do Senhor Jesus Cristo. Não se prende, não se perde, mas busque de modo único e exclusivo no Senhor Jesus Cristo fazer a vontade, o querer, o desejo na qual Ele tem para a sua vida, aquele manifesto que o Senhor preparou para você. Siga-o, obedeça, faça-se cumprir na sua vida a vontade do Senhor Jesus Cristo. Abandone o conceito religioso, abandone essa vida de religiosa, mas foca naquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para a sua vida, naquilo que o Espírito Santo revela, para que assim vivendo nessa carne, você possa viver para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, numa expectativa de que quando não mais estiver nessa carne, você venha a ser ressuscitado pelo Senhor Jesus Cristo.
Seja luz. Pregue o Evangelho. Viva o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.